Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 125. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, Atos 9:16. O diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convia fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para estudarmos a doutrina espírita, aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis. É sempre um prazer, né, sempre muito bom estarmos reunidos para o estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós nos encontramos no capítulo 14, cujo título é Dos Médiuns. E o nosso objetivo hoje é o estudo de 3 itens, né, que estão apresentados no 164, item 164, 165 e 166. O item 164, ele fala sobre médiuns sensitivos. 165 sobre médiuns audientes e o 166 fala sobre médiuns falantes. Bom, vamos aqui pelo primeiro item, que é o item 164, né, intitulado Médiuns sensitivos ou médiuns impressionáveis. Como é que Kardec nos apresenta, né, essa classificação? Ele diz que o médium dito sensitivo ou impressionável é uma pessoa que ela é suscetível, né? Ela é capaz, de alguma forma, de sentir a presença dos espíritos. Essa pessoa ela possui uma impressão vaga, né, da presença do espírito. Ao mesmo tempo, Kardec afirma que esta sensação, né, dessa pessoa, desse médium sensitivo, ela não pode ser definida com clareza,
Mas mesmo que esse médium ele não consiga definir com clareza exatamente qual é a sensação que ele tem, ele ele sabe, né? Ele tem essa noção, essa percepção da presença do espírito. Um outro ponto que Kardec nos traz é que, assim, do ponto de vista geral, nós podemos dizer que todo médium ele é impressionável. E de tal forma que essa característica, né, de ser, poder perceber o ser impressionável, é uma característica geral e não uma característica particular, né, de um médium. E uma outra informação que Kardec nos traz, extremamente relevante, é que essa é uma faculdade dita rudimentar. Ou seja, o que seria uma faculdade rudimentar neste contexto? É que é uma faculdade básica, é uma faculdade elementar, ou seja, é uma faculdade que ela é indispensável ao desenvolvimento de todas as outras faculdades. Veja que interessante, né? Ou seja, num contexto amplo, Kardec diz que ter a capacidade de ficar impressionado pela presença dos espíritos, ou ser impressionável, seria uma característica ampla, né? Não é específica. Todos os médios, de certa forma, teriam essa capacidade. E que essa faculdade ela é básica, né? Ela é elementar e que é indispensável para o desenvolvimento das outras. Kardec também nos traz a ideia de que essa faculdade ela pode ser desenvolvida pelo hábito. E ela pode ser desenvolvida ao ponto de chegar a um certo nível de sutileza ou nível de refinamento, né, ou um nível de desenvolvimento que o médium, ele não é somente capaz, né, de sentir a presença do espírito, mas ele também consegue sentir, assim, a natureza desse espírito. Ele pode reconhecer a natureza do espírito. Ou seja, se o espírito é bom ou se o espírito é mau. E ele diz mais. Ele também nos diz que esse nível de refinamento ou de sutileza é tal, em algumas situações, que o médium é capaz de identificar a individualidade daquele ser que está ali presente, né? E Kardec, então, ele faz até uma analogia com uma situação muito palpável para a gente, né, que com certeza nós ou conhecemos uma situação como essa, ou nós já vimos na televisão algum filme, ou já lemos relatos de que pessoas que possuem uma deficiência visual, ou seja, completamente cegos, muitas vezes num ambiente, por exemplo, em casa, eles conseguem saber exatamente que pessoa está se aproximando, e muitas vezes eles conseguem saber pelo som da caminhada, eles conseguem saber, às vezes, pelo perfume, ou seja, existe aí o desenvolvimento de outras faculdades que o permitem fazer isso. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse médium sensitivo tem a capacidade, né, de identificar a natureza do espírito e a individualidade. Quando a gente pensa desta maneira, e quando a gente faz uma reflexão sobre a individualidade, ou seja, cada espírito, nós não podemos esquecer que o espírito é exatamente o que ele pensa, ele é exatamente o que ele sente. Então, se a gente olha o espírito desse ponto de vista, e a gente define que o médium sensitivo ou impressionável é aquele que sente a presença do espírito, Kardec nos diz que o espírito bom, né, ele vai ter pensamentos que são harmônicos, ele vai ter sentimentos que são bons, de tal forma que a impressão que esse médium vai ter ali na presença de um espírito bom é uma impressão suave, é uma impressão agradável, é uma impressão de harmonia. Porém, na presença de um espírito mau, lembrando o que é mal, né? Mal
estou definindo como aquele espírito que tem muito ainda a aprender em vários aspectos, né, da evolução. Então, o que eu estou dizendo é que é claro que o que nós chamamos de mal, o espírito, todos nós passamos por um processo de aprendizagem e que encarnação após encarnação nós vamos tendo acesso a experiências que nos permitem, então, desenvolver nossas capacidades emocionais e intelectuais. Então, o que eu estou dizendo aqui, que ele está falando de um espírito mau, tá? Então, esse espírito mau, ele se encontra em desequilíbrio, mas ao longo das encarnações, né, ele também vai evoluir. Então, na presença desse espírito mau, ou seja, que ele não compreende ainda, vou chamar assim, ou está muito longe de compreender a lei do amor, os pensamentos dele e os sentimentos dele serão em desarmonia com as leis do amor, né? E esse médium, já que ele é impressionável, na presença de um espírito mau, a impressão que ele tem é uma impressão de angústia, é uma impressão desagradável, é uma impressão desarmônica, né? Não tem harmonia, né? É desagradável, tem angústia, tem medo, tem raiva. Então ele vai sentir isso também. Ok, agora vamos para o item, que é o terceiro item do capítulo, intitulado Médiuns Audientes, né? Que é o item de número 165 do Livro dos Médiuns. Bom, quando a gente fala de audiente, a gente lembra de áudio, né? Audição. Então, médium audiente, Kardec vai definir como sendo um médium que ouve a voz dos espíritos. E que, possivelmente, após várias análises que Kardec deve ter feito diante de vários casos e vários relatos, ele nos diz que, em algumas vezes, esse médium ele tem a impressão que essa voz é interior. Ou seja, é de fórum íntimo. Quando ele escuta essa voz, né, ele tem a noção, ele tem uma sensação, ele tem uma impressão que isso não veio por um efeito mecânico, ou seja, das moléculas aqui estimulando os seus tímpanos, né, ondas sonoras. Ele tem essa impressão. Na verdade, ele escutou como se fosse dentro dele, fórum íntimo. E em outras situações, o médium ele vai escutar da mesma forma como se alguém estivesse ao lado dele, conversando. Esse ato de conversação vai fazer com que gere ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão se propagar, né, até aqui a região do seu aparelho auditivo e que vão, então, estimular o seu tímpano e que, a partir desse movimento, desse estímulo mecânico, nós vamos ter um estímulo que vai para o seu cérebro e ele vai poder escutar, por assim dizer. Então, em algumas situações, o médium ele tem a impressão de que, na verdade, todas essas etapas, né, da onda sonora atingir seu aparelho auditivo e todas essas etapas, elas foram seguidas. Então, Kardec nos diz, algumas vezes o médium ele tem uma sensação que isso foi uma voz interior, e outras vezes o médium tem uma sensação de que foi uma voz exterior, como se tivesse alguém ali ao lado dele conversando. E essa faculdade permite com que esse médium traz uma conversação com os espíritos. E Kardec nos chama a atenção para algo que é realmente fantástico do ponto de vista da comunicação, da necessidade de comunicação e da forma de comunicação. Que ele diz que se uma pessoa ela não dispõe de faculdades mediúnicas ostensivas nenhuma, ela pode, então, com o auxílio desse médium auditivo, né, travar uma conversação com esse espírito que está ali presente, porque esse espírito pode passar essa informação para esse médium audiente, e esse médium audiente, então, ele pode passar essa informação automaticamente para aquela pessoa que está ali que não dispõe dessa faculdade mediúnica. E um outro ponto também bastante relacionado com a questão do médium sensitivo é que, claro, na presença de um espírito bom, que tem pensamentos bons, que tem bons sentimentos, possivelmente, né? Possivelmente não, com certeza,
o médium vai escutar frases agradáveis, vai ter acesso a ideias agradáveis. Dá o mesmo passo que, se o médium estiver na presença de um espírito, que é um espírito mau, ele vai ter acesso, ele vai escutar frases, né? Ele vai escutar ideias, ele vai escutar diálogos, né? O que ele vai escutar são de conteúdo que vão gerar certo desequilíbrio, né? Que vão gerar medo, que pode gerar uma angústia, porque, na verdade, o que ele vai escutar vai ser nada mais, nada menos do que o reflexo, né, do que é aquele espírito, ou do estado no qual aquele espírito, que eu vou chamar aqui de mal, né, entre aspas, se encontra, né, em desarmonia, com medo, com rancor, com ódio. Então ele vai expressar, né, frases que representem esse conjunto de sentimentos que descrevem o estado atual daquele espírito. E agora nós vamos para o terceiro item. O terceiro item, ele é intitulado Médiuns Falantes. Tá? Vamos lá. Esses médiuns ditos falantes, eles... antes de começar, só uma pausa, né? O Kardec, quando ele vai começar esse item, ele diz o seguinte, porque esse item é logo após o médium audiente. Então ele diz que o médium audiente, ele transmite o que ouve, né? Então ele está ouvindo, ele tem aquela compreensão do que ele ouviu, né? E ele pode passar aquilo, ou começar um certo diálogo. Mas os médiuns falantes, Kardec nos esclarece que o espírito atua sobre o órgão da palavra, né? É muito interessante, né? Quer dizer, de alguma forma o espírito, ele tem, né, esse nível de conhecimento para que ele possa fazer isso. Existe sim um certo... existem energias disponíveis para que ele possa fazer isso, e exige a permissão de Deus. Então ele vai atuar diretamente, né, sobre o órgão da palavra. Kardec diz que, do ponto de vista de princípio, seria o mesmo princípio de quando o espírito atua sobre as mãos do médium escrevente. Sobre as mãos. E que a gente não tem que se impressionar por isso, ou se espantar, porque, dado o interesse ou o objetivo, né, daquela operação, que é a comunicação, o espírito que quer, então, passar uma mensagem, ele quer transmitir uma ideia, ele vai procurar fazer isso utilizando as ferramentas que são de mais fácil acesso, ou as ferramentas mais eficientes naquela situação. Então, diante de uma certa situação, um espírito, para se comunicar, ele pode, né, descobrir que seria o mais fácil, por exemplo, fazer uso da mão do médium. Em outras situações, ele pode fazer uso do ouvido do médium. Em outras situações, ele pode fazer uso da palavra do médium. Ou seja, Kardec nos diz que o espírito identifica o meio mais eficaz para realizar a comunicação, né? Porque o objetivo é que aquela mensagem ela possa chegar. Então, ele vai avaliar, né? E tendo possibilidade, ele vai fazer uso, né, do meio mais propício para a comunicação. Um outro ponto que Kardec destaca é que o médium falante, ele geralmente se exprime sem ter uma consciência do que ele diz. E que, embora esse médium falante, né, ele se ache perfeitamente acordado, né, estado desperto, estado normal, ele raramente guarda lembrança do que ele diz, né? Quer dizer, se a gente fizer uma pequena pausa e pensarmos assim, que o espírito atua imediatamente sobre os órgãos da fala, né, da palavra, o que nós poderíamos então imaginar que, caso o espírito tivesse possibilidade de impor
determinados movimentos, ou seja, se ele pudesse impor exatamente como seria a mecânica associada aqui aos movimentos do órgão da fala, esse movimento coordenado, esse movimento bem encadeado, ele vai fazer, naturalmente, com que aquela sequência de movimentos gere frases inteligíveis, né? Se ele souber efetivamente a forma como executar essa tarefa. Seria o mesmo que, na verdade, nós temos um tipo de som que é gerado, né, por um dado fenômeno, mas de repente nós podemos descobrir que, na verdade, eu não preciso ter o fenômeno ali em si, né, um fenômeno físico, mas de repente eu descobri que existe uma forma de executando um certo movimento mecânico com outro sistema, um outro objeto, de repente eu gero um som muito próximo daquele som que é gerado por aquele fenômeno em particular. Então, nesse caso desse médium falante, quer dizer, uma vez que esses movimentos, ou seja, toda essa mecânica seja muito bem coordenada e encadeada, o efeito disso é que você vai conseguir gerar o estímulo necessário nas partículas do ar, de tal forma que você vai gerar ondas sonoras que carregam a informação totalmente inteligível, que são as frases, né, que são as palavras, que são as ideias que o espírito quer transmitir. Por isso que Kardec diz que o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, embora se ache perfeitamente acordado, em estado normal, ele guarda raramente uma lembrança do que diz. E, para fechar, né, o Kardec nos diz aqui, nesse item, só uma última frase, que nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns, que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras, né? E que, na verdade, esse assunto ele vai ser estudado mais à frente, né? Kardec diz, voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Então, para que possamos fechar aqui, só nos lembrando, aqui no livro dos médiuns, hoje, nós falamos, então, sobre os itens 164, 165 e 166. 164, médiuns sensitivos ou impressionáveis, né, tem essa capacidade, ou tem a impressão da presença dos espíritos, né, nós vimos isso, que é uma característica geral, ela não é particular, e ela é uma característica essencial, básica, né, para o desenvolvimento de outras capacidades. Em alguns médios, ela se torna tão bem, tão refinada, né, tão sutil, que o médium é capaz de identificar não só a presença, mas também se o espírito é bom, se o espírito é mau. Também um nível de sutileza, de desenvolvimento dessa capacidade pode permitir que o espírito identifique, inclusive, a individualidade, né? Um ponto importante também é que, já que o espírito ele é o que ele pensa, ele é o que ele sente, então esse médium impressionável, diante, né, na presença ali de um bom espírito, vai ter uma impressão muito suave, muito agradável. Já na presença de um mau espírito, ele vai ter assim uma impressão mais repleta de angústia, uma impressão desagradável, né, já que aquele espírito ele vai estar ali envolto em sentimentos e pensamentos, né, associados à raiva, à vingança, a tristeza acentuada e tudo isso. Depois falamos sobre os médios audientes, e que em algumas situações são aqueles que ouvem os espíritos, ele pode ter uma impressão de que essa voz é completamente interior, e em outras situações que essa voz é completamente exterior, como se tivesse uma pessoa ali ao lado dele. E claro que essa faculdade ele é agradável, né, se o espírito que estiver ali presente, né, for um espírito bom, né, que vai, então, construir palavras e frases e diálogos repletos aí de harmonia,
de bondade, já diante de um cenário em que ele se encontra diante ali da presença de um espírito mau, ele também não pode não escutar coisas muito boas, né? Ou seja, coisas equilibradas. E por fim, nós falamos sobre os médiuns falantes, né, que os espíritos atuam sobre os órgãos aqui da palavra, e que não necessariamente ele tem uma ideia muito clara ou consciência do que diz, apesar de que em algumas situações, como Kardec disse, a gente terminou aqui, ele diz que alguns podem ter, assim, né, não são tão passivos, e que alguns têm uma certa intuição do que dizem. Bom, a gente fecha o estudo desses 3 itens. Eu desejo aí um ótimo dia para todos, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima.